Olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sessão Entre Amigos. E hoje o meu amigo convidado é o Bruno. Tudo bem com você, Bruno? Tudo bem, Vanessa. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? Tô feliz de estar aqui participando com você nessa conversa. Ai, que bom. Se apresenta para nós, Bruno, por favor. Perfeito. Bom, meu nome é Bruno, eu sou graduado em fisioterapia, tenho pós-graduação em osteopatia, tenho outras formações também voltadas para o conhecimento de neurociência da dor, de outras metodologias para o diagnóstico e tratamento de dores e disfunções do sistema musculoesquelético. Atualmente eu atendo meu consultório em Curitiba, então dedico meu tempo 100% para o atendimento de pacientes dentro da osteopatia, tanto pediátricos, onde a gente consegue ajudar esses pacientes em tensões que eles acabam sofrendo, mas principalmente os pacientes adultos que sofrem com dores, principalmente dores crônicas. Já tive também experiência como palestrante em alguns eventos e também como professor em universidade, mas hoje meu tempo é dedicado 100% ao consultório. Ah, legal. Então hoje nós vamos falar sobre algo que todos nós já vivemos de alguma forma, que é a dor. E a dor, muitas vezes, ela é uma forma de linguagem. Significa que algo, nosso corpo, o nosso emocional está querendo comunicar algo. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho da linguagem da dor, o que o seu corpo está querendo dizer. Então, se você tem curiosidade sobre esse tema, fique com a gente até o final, que nós vamos abordar coisas muito importantes a respeito da dor. Porque a dor, muitas vezes, Bruna, ela é tratada como inimiga. Quem é que gosta de sentir dor, não é verdade? Ninguém gosta de sentir dor. Mas é muito melhor a gente tentar entender ela, ouvir essa dor, o que ela está querendo nos dizer, do que a gente silenciar ela. Então, por isso que é importante a gente falar hoje como que a gente pode tentar compreender um pouquinho melhor essa dor. Perfeito, certo? Com certeza. Então, Bruno, vamos lá. Conta pra nós como que os fatores emocionais eles podem contribuir para a dor de uma pessoa. Perfeito. Então, as questões emocionais, elas têm um papel nos dias de hoje. A gente consegue compreender cada vez melhor o quanto que isso impacta, tem uma relação com a dor de algumas pessoas. Então, por exemplo, imagina aquela pessoa que tem questões emocionais, que ela vive uma situação que ela não consegue lidar, que ela vive uma angústia, uma tristeza, um estresse diariamente. Como que esse corpo reage a isso? Então, muitas vezes, quando a pessoa ela passa por essas questões, ela acaba ativando mecanismos no corpo dela de resposta ao estresse. Exatamente. A gente chama de luta ou fuga, que é um mecanismo de sobrevivência. A gente tem isso há muitos anos. Então, qualquer animal tem, né? Então, os nossos ancestrais, quando viam um leão, ativavam isso para fugir. Exatamente. Só que hoje em dia a gente não tem mais leão. A gente tem uma estrutura social totalmente complexa. Então, quando a pessoa diariamente ela vive uma situação que ela não consegue lidar, tem questões emocionais que ela não consegue lidar, ela tá vendo o leão todo dia, várias vezes do dia. E o que acontece? O corpo ele acaba tendo uma reação a esse estresse, liberando neurotransmissores, liberando alguns hormônios, que numa fase aguda, num estresse agudo, ele é muito bem-vindo. Mas quando se torna crônico, aí é um problema. A musculatura tende a ficar mais rígida, essa pessoa tende a gente tem um sistema que controla o nosso corpo de maneira automática, que a gente chama de sistema nervoso autônomo. E essas pessoas, muitas vezes, principalmente pacientes crônicos, eles acabam tendo um desequilíbrio desse sistema. Então, muita reação ao estresse. Então, o problema disso é que isso está associado a alguns problemas de saúde, como dores crônicas, doenças cardiovasculares. Então, conseguir fazer com que a pessoa lide melhor com esses problemas do dia a dia vai ajudar a equilibrar esse sistema e ter uma vida mais saudável. E eu sempre falo, né, que a vida sempre está nos apresentando, né, Bruno, algo que a gente realmente tem que administrar, como você falou. Parece que sempre tem um leão ali pra gente ter que dar conta, não é verdade? E a gente tem que dar conta. O problema é quando não dá conta. E aí que vem essa questão, né, onde o emocional acaba trazendo essa dor muitas vezes. Com certeza. Bruno, percebo tanta gente sofrendo por alguma dor, principalmente dor na coluna. Por que tantas pessoas sofrem com esse problema? É muito interessante a gente olhar para essa situação, é algo que eu falo muito, já falei muito em aulas. Se pegar na linha do tempo, em 1990, a dor lombar sozinha, ela ficava numa colocação de 12ª colocada como causa de incapacidade no mundo. E para cima tinha outras condições. Com o passar do tempo, 2005, 2007, já foi para a 7ª colocação. 2015, 2013, alguma data como essa, já foi para a 1ª colocação. E com o passar do tempo, foi se distanciando da 2ª colocação ali. E a gente se pergunta por que isso está acontecendo. Então, no final das contas, com o passar do tempo, as pessoas estão piorando em relação à dor lombar. Elas estão ficando cada vez mais incapazes em relação a ela. Então, isso trouxe uma série de mudanças no entendimento sobre a dor, no diagnóstico e no tratamento dela. Então, várias sugestões aconteceram para melhorar isso, e uma delas
é a mudança de modelo de entendimento sobre a dor. Então a gente abandona o modelo biomédico e passa a utilizar um modelo que a gente chama de biopsicossocial. O modelo biomédico para dor é aquele modelo que tenta achar uma justificativa para a dor sempre pautado numa questão patoanatômica. Por exemplo, a tua dor é por conta do desgaste, é por conta do desvio, é por conta da postura, é a tendinite, é a bursite. Mas essas condições, elas são a ponta do iceberg apenas. Elas representam a menor parcela de pacientes com dor. Lá embaixo desse iceberg tem vários outros fatores. Saúde, estado de saúde geral dessa pessoa, comorbidades, saúde prévia, comportamentais, perfil psicológico do paciente, sono, estresse, alimentação. Então a gente começa a entender que esse campo é muito mais amplo e a gente consegue cuidar do paciente melhor. Exatamente, eu percebo bastante isso aqui no consultório, o quanto eu atendo alguns pacientes que sofrem de ansiedade e que têm alguma questão relacionada a essa parte social, a essa parte do próprio enfrentamento das coisas, então acaba não fazendo uma atividade física, acaba ficando muito, vamos dizer assim, sedentário mesmo, preso em casa, e aí começam a surgir várias dores. E provavelmente a dor na coluna pode estar relacionada também a isso, né? E essa palavra que você usou, enfrentamento, é fundamental para a gente mudar esse cenário que eu acabei de falar para você. Porque muitas vezes as pessoas, os pacientes, acabam tendo recomendação do contrário. Se cuida dessa coluna, vai se limitando cada vez mais. A gente tem que fazer o contrário, tem que devolver a vida normal dessa pessoa, né? Tem que trazer essa ação, essa vida mais ativa, né? Estimular esse enfrentamento que a gente chama autoeficácia, que é fundamental. Perfeito, Bruno. As pessoas que sofrem com dor, principalmente crônica, como que fica o emocional dessas pessoas e o quanto que isso às vezes acaba impactando na vida delas? Acaba tendo um impacto muito grande na grande maioria dos pacientes, pessoas que sofrem com essa dor crônica. Porque a dor crônica é aquela dor que já dura mais de 3 meses, já passou. E muitas pessoas têm dor há muitos meses, há anos. Então imagina você conviver com uma dor diariamente por muito tempo. Isso vai interferindo no humor, vai fazendo com que a pessoa fique cada vez mais limitada, vai deixando de fazer atividades que gosta, esportiva, recreativa, de lazer, social. Lembro de uma paciente ano passado que me marcou muito. Ela tinha o happy hour com as amigas, que elas iam para um bar conversar e ela tinha uma dor que ela não conseguia ficar sentada mais de 10 minutos. Ela há meses não tinha esse momento. Então isso impacta demais, até na questão social dela. E aí o objetivo do nosso tratamento, além de melhorar a dor, é voltar a fazer tudo isso. Exatamente, porque daí assim, com a dor crônica, ela começa a ter limitações. As limitações começam a trazer mais danos psicológicos. Exato. Os danos psicológicos começam a contribuir ainda mais para a dor. Então, uma coisa começa a atrapalhar, uma bola de neve, né? Começa aumentando o problema. Por isso que é importante né, a gente estar atento a essa questão desse impacto de fato e tentar encontrar soluções e estratégias para trabalhar isso, para essa bola de neve não ir crescendo, para a gente poder encontrar estratégias para administrar e trabalhar um pouco melhor com essa dor crônica. Exato. Trabalhar de uma maneira mais abrangente esses pacientes. Isso. Bruno, me conta um pouquinho assim sobre essa questão relacionada. Você até falou que teve essa paciente que te marcou. Você teve algum outro caso também que te marcou nesse sentido? Teve alguns. Me recordo de uma que eu atendi esse ano, que foi muito interessante também. É uma paciente que me procurou por uma dor lombar crônica e o quanto estava impactando a vida dela. Ela deixou de fazer algumas atividades que ela gostava, por exemplo, caminhava com o marido e tal. E ela não conseguia mais trabalhar. Ela tinha um serviço de doméstica, então ela fazia limpeza da casa de uma família e ela não conseguia mais por conta da dor. Ela chegou a pedir demissão para chefe dela e ela falou, não, vai se tratar e aí você volta quando você melhorar, se você quiser voltar. E aí ela me procurou e ela falou assim, Bruno, não consigo mais trabalhar. A gente fez o tratamento, fizemos o tratamento e ela melhorou muito bem. Aí eu lembro que eu pedi para ela retornar em um mês e ela mandou mensagem um dia antes do atendimento, pode desmarcar porque eu tô bem. Já voltei a trabalhar e tô sem dor. Então assim, foi que olha o impacto disso. Imagina a pessoa interferindo na economia dela, no trabalho dela. Nessa questão de produção, né, dela produzir, ela não tá conseguindo mais produzir por conta da dor. E isso é muito interessante a gente olhar também, porque muitas vezes a gente coloca a culpa no trabalho como a causa da dor. Teu trabalho força muito. Mas é o corpo que não tá aguentando. A gente tem que melhorar esse corpo para que ele tenha a capacidade de continuar trabalhando. Né? A pessoa precisa disso. Então foi muito interessante esse caso. Legal. Você já encaminhou algum paciente para o tratamento com psicólogo, Bruno? Já. Vários, assim. Mas eu tenho um cuidado muito grande, assim, de abordar essa questão com os pacientes, mas já encaminhei vários. Então, existem até alguns questionários que podem ser utilizados, eu vou mais no feeling, no feedback ali da conversa com o paciente. Então, quando eu pergunto sobre questões de estresse no dia a dia, o paciente ele fala. Eu sempre pergunto, e como você está lidando com isso? Está conseguindo lidar?
não estou conseguindo bem, isso está me incomodando, está me preocupando. Eu pergunto, já pensou em procurar alguém para te ajudar em relação a isso? Nunca pensei. Ou, já pensei. Aí é o momento que eu entro. Então se é uma situação que você não está conseguindo lidar, tem gente que consegue te ajudar com isso. Não sou eu, né? Daí eu recomendo, sim, procurar um profissional da psicologia, e já tive pacientes que fizeram um tratamento e me deram feedback depois, ou retornaram comigo depois, assim, muito melhor. De uma outra forma. Uma outra forma. O que eu percebo, assim, né, até enquanto psicóloga, que a psicoterapia, ela ajuda muito nessa questão de ter essa escuta em relação a essa dor, às vezes dá um nome para essa dor. Eu tive um caso que eu atendi e a paciente tinha questão de enxaqueca, tinha várias coisas relacionadas à dor. E a gente foi trabalhando, entendendo um pouquinho sobre a história dela, e ela começou a entender e começou a dar, vamos dizer assim, um nome para esta dor que estava relacionada à negligência na infância, abandono. Então a gente começa a ouvir essa dor, a gente começa a tratar de uma forma onde a gente vai entender um pouquinho da história, mais dos profunda, traumas desse paciente, e a partir daí ela começou a entender que realmente ela teve essa questão do abandono, da negligência, e o quanto neste momento ela ficar só sofrendo pelo que ela não teve, o quanto isso intensificava a dor. Quando ela entendeu que nesse momento ela teve a dor do abandono, do sofrimento, mas que nesse momento ela poderia se acolher e ela poderia cuidar dela, porque a vida é agora, presente, ela passou a ter esse cuidado com ela. Quando ela passou a ter esse cuidado com ela, a dor começou a diminuir e ela começou a ter menos enxaquecas e começou a atrapalhar menos a vida dela, enfim. Que daí, como a gente falou, essa dor sempre vai impactar em outras áreas, principalmente na vida social, na emocional, na profissional. Então ela ficou, assim, foi um trabalho bem bacana nesse sentido. E a terapia, ela é bacana nesse aspecto em relação à dor, além dessa escuta, da gente dar um nome, não específico para a dor, mas entender, né? Entender o que essa dor tá querendo comunicar. A gente entende também padrões, porque às vezes alguns padrões de comportamento acabam contribuindo para aquela dor. Seja relacionada a viver no automático, um padrão que eu nem me dou conta que eu estou vivendo daquela forma, e às vezes não tem, né? Tem a ver com o emocional, mas não tem a percepção, ou às vezes pode ser até uma questão física também, e eu nem me dou conta disso. Então, entender esses padrões de funcionamento também acabam sendo bem importantes. Sim. A gente tem 2 nomes que a gente dá para perfis comportamentais do paciente, que a gente chama de hipervigilante ou catastrófico. Então, é uma maneira como ele vê aquela situação e torna pior tudo. Então, dentro da abordagem, a gente tem que ajudá-lo nisso e, quando tem isso muito forte, reencaminhar. Porque tem que ver isso de uma outra forma, tem que melhorar esse perfil ali. Perfeito. E a TCC, a terapia cognitiva comportamental, ela trabalha bem essa questão. Você usou aí 2 nomes, né, de pensamento, né, um deles é o catastrófico, e realmente ele é um pensamento disfuncional. Ele traz uma disfunção para a pessoa. Então, às vezes, a gente entendendo muitas vezes isso, a gente primeiro, né, traz isso para a consciência, entende o que está acontecendo, e depois a gente começa a redefinir isso, trazendo um pensamento para uma funcionalidade, tentando buscar evidências que às vezes o pensamento catastrófico não permite. Não permite, e só está dentro da nossa cabeça. Às vezes aquilo não é real e acaba aumentando os problemas para a pessoa, ao invés dela poder estar lidando melhor. Sim. Bruno, a gente falou muito sobre a questão emocional, mas eu quero entender um pouquinho aqui, e acredito que os ouvintes também tenham curiosidade. Conta para nós o que é a osteopatia, Bruno. Perfeito. A osteopatia, ela é uma especialidade da fisioterapia aqui no Brasil, em alguns países é uma profissão independente. Basicamente, a osteopatia, a gente busca dar mais harmonia e mais funcionalidade para o organismo como um todo, para o corpo da pessoa. A gente tem um olhar mais sistêmico para entender como que o sintoma ele acaba sendo manifestado no corpo do paciente. Então, de uma maneira prática, didática, para a gente entender, a osteopatia, a gente busca disfunções no corpo do paciente que possam justificar o sintoma que ele tem. E essas disfunções, a gente entende que cada estrutura do nosso corpo tem uma fisiologia e um movimento normal. E quando isso é prejudicado, isso acaba levando a um desequilíbrio corporal e favorecendo os sintomas. Essa disfunção de mobilidade, ela pode apresentar em qualquer tecido, na articulação, no músculo, na parte visceral, no tecido facial, que é como se fosse uma roupa que reveste todas as estruturas do nosso corpo, reveste o músculo, reveste os órgãos, reveste o osso, né? Então, a gente avalia essas disfunções e, apresentando uma disfunção que está relacionada com o sintoma, a gente vai corrigir através de técnicas de osteopatia, que são técnicas manuais. Específicas ali, né? Específicas, extremamente específicas. E, além da técnica, principalmente é o raciocínio, entender por que esse sintoma está aqui. Eu vou citar 2 exemplos práticos. Ótimo. Então, por exemplo, o paciente ele tem uma dor
na coluna lombar. E dentro da avaliação eu vi que tinha um bloqueio articular ali na vértebra da coluna. A gente faz uma manipulação e isso melhora. Um caso mais simples. Agora, um outro exemplo que é comum no consultório, aquela pessoa que tem trapezalgia, dor nessa região bilateral, ou dor no meio das escápulas. E durante a anamnese, no momento que eu estou conversando com o paciente, eu pergunto como é que é a tua parte gástrica? Você tem algum sintoma? Azia, refluxo, má digestão? Ah, eu tenho gastrite. Que interessante. Eu tenho refluxo, tenho azia. E qual que é a relação? Essas áreas são áreas de dor referida de sintomas gástricos. Olha, faz todo sentido. Eu sinto dores aqui quando eu faço massagem, geralmente faço uma vez por semana. Tá sempre tensionado. E ela fala assim, Vanessa, sempre tá embolado. E daí você tá falando agora a questão gástrica, faz todo sentido mesmo. Uma área de dor referida. Então, você chegando no consultório, a gente vai avaliar você. Provavelmente vamos trabalhar assim, essa questão cervical, torácica, mas se na avaliação for determinado que essa questão gástrica está interferindo bastante nisso, a gente vai ter que abordar técnicas manuais para aliviar as tensões dessa região, diminuir a sensibilização para melhorar lá em cima, porque é um processo de conexão entre nervos que fazem com que essa dor apareça ali. Que interessante. Eu gosto muito dessa questão, tanto na psicologia também, toda essa questão do sistema mesmo, quanto o sistema como um todo que tem essa comunicação. Exato. A gente tem que entender essa comunicação para entender o que o corpo está falando para nós. Exatamente. Fala para nós, Bruna, a relação entre postura, respiração, tensão muscular e as dores crônicas também. Tem alguma influência? O que você pode dizer para nós? Muito legal isso que você falou, muito legal. Começar primeiro em relação à postura. Certo. A postura, por muito tempo, a gente acreditava que a gente tinha que ter uma postura boa, ideal, para prevenir dores, né? Certo. Só que isso não foi comprovado. Então, isso muitas vezes, se eu fico orientando demais o paciente a cuidar da postura, isso faz com que, se ele já tem um perfil hipervigilante, ele vai facilitar uma dor aparecer. Então, essa postura, de fato, ela muito mais diz sobre o nosso estado, talvez, emocional, que a gente tá, se a gente tá mais deprimido, mais cansado, ou se a gente tá alegre, feliz, do que alguma questão da coluna. Então, em relação às dores, eu sempre falo muito isso no consultório, é uma situação que a gente tem que tirar um pouquinho o peso, tirar a tensão. Vida normal mesmo, sabe? Então, isso é importante, porque pode prejudicar a pessoa, sabe? Não precisa de tanto cuidado. Respiração é algo muito legal. Alguns pacientes que eu atendo, percebo que é um paciente que está com um tono simpático mais elevado, que precisa acalmar. Aquela respiração rápida, isso? Assim, acelerada? Muito acelerado, é muito ansioso. Além de encaminhar, eu oriento uma prática de respiração muito semelhante com uma meditação de atenção plena. O paciente, quando não consegue dormir também bem, tem dificuldade para dormir, eu peço para que ele deite, respire profundamente, de maneira lenta, prestando atenção naquele momento, principalmente na respiração. E quando a gente faz isso de maneira lenta e relaxada, acaba ativando esse outro sistema que está desequilibrado e melhora esse equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Exatamente. E dentro da psicoterapia a gente trabalha bastante, porque eu escuto muitas pessoas assim que a gente traz essa questão do quanto que a respiração ela é importante, de verdade mesmo. Até mesmo para essa questão do consciente do momento do agora, né? Eu digo assim, atenção plena, o presente. Viver esse momento. E eu escuto muitas pessoas falar, não consigo respirar, não consigo fazer esse exercício, não consigo meditar, não, yoga não é para mim. A pessoa, às vezes, ela nem se permite tentar e o quanto isso ia ser positivo para ela se ela, ok, realmente é desafiador para uma pessoa agitada ter que parar e prestar atenção na respiração, num primeiro momento não vai ser enorme. Exatamente, mas eu digo que tudo com um treino passa a ser agradável, vira um hábito. Então a gente precisa passar muitas vezes por esse desafio da tentativa, do se permitir, para que a gente possa realmente ter uma qualidade de vida melhor. Muitas vezes eu oriento começar com 5 minutos. Faz 5 minutos todo dia, uma semana. Começou a virar rotina, aumenta mais uns minutinhos ali, né? 10 minutos. E muitas vezes esses 10 minutos diários já fazem muita diferença para a pessoa. Exatamente. Ai, legal. Qual a importância de um trabalho multidisciplinar para o tratamento das pessoas com dor, Bruno? Fundamental. Primeiro, o profissional que está de frente para essa pessoa com dor, a gente tem que entender muito a capacidade que nós temos de ajudar essa pessoa e a capacidade que nós não temos de ajudar essa pessoa. Acho que isso, muitas vezes, nas formações, a gente aprende muito sobre o nosso trabalho e não sobre o trabalho dos outros. Isso eu vejo como um problema. Ou seja, se eu estou diante desse meu paciente, pela minha experiência, eu percebo que com as ferramentas que eu tenho, poxa, eu não consigo ajudar esse paciente totalmente. Ele tem algumas questões psicossociais que eu percebi que eu preciso encaminhar para a psicóloga. Ele tem uma dor de uma característica crônica difusa que acho que vai precisar de alguma questão de medicação. Ou não foi responsivo ao meu tratamento
ou tá tendo uma piora progressiva, às vezes uma hernia de disco tá tendo uma piora progressiva, ou eu preciso encaminhar para um médico, por exemplo. Então a gente sempre tem que entender que as nossas ferramentas às vezes não vão ser a totalidade ali, e ter essa conversa multiprofissional, eu acho que é rico, principalmente para o paciente ali que vai estar assistido e vai ter toda essa assistência da cobertura. E muitas vezes vai ser importante e necessário. Eu vejo aqui também, dentro da área da psicologia, o quanto é importante. Às vezes eu preciso encaminhar para um neuro, para um psiquiatra, ou até mesmo para o fisioterapeuta. Vou precisar encaminhar para que a gente possa trabalhar em conjunto. Em alguns casos, eu vejo que tem alguns pacientes que têm resistência à medicação, mas a medicação ela é necessária naquele momento, entende? Então é importante a gente poder ter essa, vamos dizer assim, essa cabeça um pouquinho mais aberta, no sentido de entender que para a gente poder tratar da melhor forma um caso, às vezes vai precisar passar por vários profissionais. Às vezes eu vejo pacientes, não, eu quero que esse profissional resolva o meu problema, não quero ter que ir para outro. Não. Então tem um pouquinho dessa resistência nesse sentido, não é verdade? Tem. A gente precisa ter essa comunicação muito clara com o paciente para ele entender, eu consigo te ajudar até aqui. Perfeito. Agora esse pontinho, eu vou precisar trabalhar em conjunto com esse profissional, porque daí o tratamento, muitas vezes, falando de dor aqui, mas falando de transtorno, por exemplo, transtorno bipolar, é fundamental estar dentro do processo terapêutico com um psicólogo, mas também é necessária a medicação. Então, para fazer um trabalho eficaz, eu vou precisar de um psiquiatra e de um psicólogo nesse tratamento. Então, às vezes eu faço só com a medicação, mas eu tenho ali uma falsa melhora quando eu vejo eu tô, entendeu? Com problema de novo. Ou eu tô com o psicólogo aqui, começo a trabalhar algumas questões, mas falta. Então esse trabalho da equipe multidisciplinar eu acho fundamental e necessário mesmo. Falando então um pouquinho, né, da dor como um processo, no processo humano e que não deve ser evitado. Muitas vezes a gente quer evitar a dor, no sentido assim, eu tô sentindo a dor, seja ela de que forma que ela vem, seja ela dor de cabeça, física, emocional, no sentido daquela dor no peito, a tristeza. E às vezes eu não quero falar sobre ela. Às vezes eu quero evitar ela. Às vezes as pessoas até perguntam, tá tudo bem? Tá. E às vezes eu tô sentindo, mas eu quero, ela já vai passar. Ou às vezes eu não escuto esta dor. E o quanto eu trago aqui é uma reflexão importante pra gente poder estar ouvindo e não estar evitando. No sentido de, eu tô sentindo. Não no sentido aqui, até mesmo, vamos dizer assim, no sentido da gente ampliar ou agravar, né? Qualquer dorzinha já estar, mas no sentido de, peraí. Tô sentindo, o que eu tô sentindo emocionalmente, o que eu tô sentindo, o que meu corpo tá falando, pra gente poder estar ouvindo, porque a dor, tem uma frase que eu sempre falo que eu uso na minha vida, na realidade, que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional, né? Porque a vida vai estar nos apresentando essas coisas aí que a gente vai ter que estar administrando, né? Problemas, ou às vezes a gente tem que lidar com perdas, acidentes, enfrentamentos, às vezes perder um emprego, várias coisas que vai doer, que vai mexer, que vai desorganizar, que vai desequilibrar. Você usou bastante a palavra desequilíbrio, né? A gente tá nesse processo que sempre tem alguma coisa que tá desequilibrando. O meu corpo tem que conseguir se equilibrar. Exatamente. E quando a gente percebe isso, a gente tem que encontrar, a gente não muda o que aconteceu, a gente não muda o que... A gente muda como a gente reage a isso, Exatamente. Né? Então, por isso que eu falo assim, às vezes é meio forte quando eu digo que o sofrimento é opcional, porque a dor, ela é inevitável. Você vai sentir dor, você vai sentir essa dor. Mas, ou você aumenta e amplia ela com o sofrimento, presa nela e não mudando a forma como você está lidando ou agindo, ou você lida de uma forma diferente, reage de uma forma diferente, para cuidar daquilo, para encontrar estratégias, então você vai administrar o sofrimento, porque você vai lidar com ele e não ampliar ele. Exato, é sensacional o que você falou aí, porque muitas vezes o paciente falta o enfrentamento da dor. Eu sempre falo assim para os pacientes, sentir dor é normal, ainda bem que a gente sente, senão a gente ia morrer antes, mas ter uma dor que não vai embora, aí é um problema, tem alguma coisa que não tá certo, ou uma dor recorrente. Então, se uma dor ela tá presente, você falou, eu tenho que dar essa atenção para ela, poxa, essa dor não vai embora, não posso ficar empurrando com a barriga, deixa o que tá acontecendo, deixa eu entender o que tá acontecendo com essa dor, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter uma boa capacidade de enfrentar ela. Perfeito. Bruno, como o objetivo desse podcast é trazer algumas soluções de vida para quem está nos ouvindo, né, assistindo, vamos falar um pouquinho, trazer aqui agora algumas dicas para os ouvintes em relação a como que a gente pode estar atento ou trabalhar, vamos dizer, de uma forma preventiva para poder estar ou ouvindo melhor a dor ou prevenindo um pouquinho melhor a dor, certo? Então, uma coisa que eu trago, e você pode estar complementando aí, Bruno, é não separar corpo e mente. Eles estão interligados e tentar entender que vem uma dor física, o que está querendo dizer, tem alguma coisa emocional acontecendo, não. Então,
Então, ter essa questão desta percepção em relação a essa ligação entre corpo e mente. Outra coisa que eu percebo que é importante, Bruno, é o autocuidado. Da gente poder olhar pra gente com carinho e ter esse cuidado, tendo uma boa noite de sono. Eu sei que hoje em dia é difícil, né? Porque eu escuto de relatos hoje que o quanto que as pessoas estão tendo dificuldade para dormir, mas o quanto isso é importante. Se eu tô tendo dificuldade para dormir, tentar entender como que eu posso trabalhar, porque o sono ele interfere de uma maneira significativamente na nossa vida, sistemicamente, né? Então assim, né, tá atento, não tô conseguindo dormir, tá? Então o que eu tô fazendo para poder ter uma boa noite de sono? Se eu tô percebendo que eu tô com dificuldade, o que eu posso estar fazendo? Atividade física, ter um tempo para si, né? Às vezes a gente tá nessa rotina, nessa loucurada. Eu sempre falo por experiência própria. Eu tenho um filho com autismo, tenho aqui a clínica, e agora eu falo assim que eu tô num momento que eu tô me dedicando um pouquinho ao esporte, que é o esporte dos 3 tambores com cavalo, mas é um momento que eu tiro pra mim. Isso, nossa, e como isso me faz bem. Então, às vezes, se a gente puder estar tirando um tempinho pra gente, né, no meio dessa loucura e dessas obrigações e dessas informações aceleradas que nós temos, né, hoje em dia, tirar um tempinho pra gente, que eu acredito que também isso pode ajudar bastante. Outra coisa que eu percebo que é importante é essa questão da atenção plena. Trabalho muito, as pessoas dizem, Vanessa sempre vem lá falando, a gente tem que viver o momento. Mas eu sempre falo mesmo porque o momento é agora. É agora, é o que a gente tem, o presente. É o que a gente tem, é o presente, porque lógico que é muito importante a gente entender o nosso passado, entender, não é remoer e nem reviver, mas é entender para muitas vezes eu poder administrar melhor o meu presente, mas a vida é agora, e nem tentar viver no futuro, que eu vejo que muitas pessoas, hoje em dia principalmente, tem muito essa preocupação, né, onde talvez, acredito que muitas dessas dores vêm junto, por conta dessa preocupação com o futuro, né, de querer prever, de querer controlar. Sim. Nós não temos o controle. E é onde surge muita ansiedade também, né? Você acaba temendo algo que não aconteceu, que você acha que pode acontecer, né? Dentro da filosofia estoica, tem uma frase assim que a maioria dos problemas que a gente imagina nem acontece, né? Exatamente. Então, é algo criado, assim, uma preocupação desnecessária, né? Então, administrar isso, viver o presente momento é fundamental. E às vezes, né, a gente falou sobre a meditação, por exemplo, para a gente conseguir viver esse presente. Poxa, eu não consigo, Vanessa. Faz o que você fez. Pratica alguma coisa que você gosta. Quando você tá fazendo o tambor lá com o cavalo, você pensa em alguma coisa? Eu desligo. Não pensa em nada. Você tá totalmente presente naquilo. Exatamente. Quando você 100%. É incrível, é incrível. É uma maneira de meditar. Você tá atento àquela atividade. É por isso que o esporte também é sensacional. O esporte tem uma questão social, o esporte tem uma questão de atenção, de você conseguir executar aquilo. Então, totalmente desliga de qualquer preocupação e você vive aquele momento. Perfeito. Outra coisa que eu também oriento aos ouvintes é a questão de estar ouvindo um pouquinho, ouvir um pouquinho a questão dos sentimentos, dar ouvido a si próprio e ter um pouquinho de autocompaixão. Eu vejo que as pessoas hoje elas não têm autocompaixão com si mesmas. Então ter essa autocompaixão é bem importante. Bruno, para finalizar então, qual mensagem que você deixa nesse momento para as pessoas que sofrem de dor crônica? Perfeito. Acho que de maneira resumida, o que eu acho mais importante é como que as pessoas que sofrem com dor crônica, ter uma dor crônica, não é uma sentença, isso que é o mais importante. Muitas vezes o paciente com dor crônica, ele recebe um diagnóstico e ele veste esse diagnóstico, nem culpa do paciente, não é culpa do paciente, ele não entende o problema, o tamanho do problema, e às vezes é muito menor do que realmente é. Então ele acaba se limitando por conta desse problema, por conta dessa condição de saúde. E acaba sendo uma sentença. Hoje eu atendi um menino com 28 anos que foi recomendado a não fazer mais exercício de impacto, corrida. Olha que doideira, porque ele tem uma alteração na articulação. Eu falei, não, cara, a gente vai voltar a fazer. Então, se você recebeu alguma sentença de que você não pode fazer alguma coisa, que você não vai conseguir mais fazer algo que você gosta, saiba que é possível retornar, assim. A grande maioria dos casos é possível. E isso vai depender de um tratamento adequado, de um acompanhamento adequado, de você entender melhor o seu problema. Então, dentro do tratamento, hoje em dia, a gente chama, tem uma estratégia que a gente chama de educação em dor, que é mostrar para o paciente como que a dor está acontecendo ali, para ter esse automanejo e voltar a ter a capacidade de fazer aquilo que ele quer fazer. Acho que é algo que eu mais trabalho no consultório, é isso. Além da dor, é o que você quer voltar a fazer? Vamos voltar a fazer. Então, eu convido os ouvintes também a refletir um pouquinho, está a sua dor e tentar ouvir ela e ter esse autocuidado. E agradeço, finalizo aqui a todos que ficaram com a gente até o final e convido vocês para os próximos episódios
do podcast Sessão Entre Amigos e agradeço você, Bruno, pelo ter aceitado o convite e ter tido essa conversa gostosa e entender um pouquinho melhor sobre a dor. Obrigada. Foi sensacional, Vanessa. Obrigado aí pelo convite. Eu aproveitei muito, aprendi muito com você também e tenho certeza que o pessoal em casa vai gostar. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.